gente vai conhecer agora um projeto de inclusão promovido pela Biblioteca Municipal Macedo Soares de Jacareí. A iniciativa integra vários deficientes visuais e é reconhecida pelo governo do estado. Inovação e aprendizado para um sistema de qualidade. Esses são os objetivos do projeto Desvendando a Deficiência Visual, desenvolvido pela Biblioteca Municipal Macedo Soares de Jacareí. Para a responsável pelos cursos, trata-se de uma tarefa importante que precisava ser feita. Ele consiste, num projeto voltado para a comunidade de uma maneira geral, para estar levando informação para a comunidade, tudo que tem acerca da deficiência visual. A iniciativa foi selecionada para ser apresentada no seminário Biblioteca Viva, organizado pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. A organização do evento escolheu ideias que considerou inovadoras. Foram apontadas 17 ações, dentre as mais de 100 inscritas, e a de Jacareí estava entre essas 17. O Baixa Visão ele é mais teórico, falando de várias questões, desde patologia, de acessibilidade, de prevenção. O Braille já foi bem prático da leitura e escrita do sistema Braille em si, e o Soroban, a técnica matemática que os deficientes visuais utilizam para estar fazendo cálculos matemáticos. Abriu um leque de conhecimentos, de muitas coisas que a gente não sabia. Ajudou também a gente a aprender como ajudar um deficiente na rua, como a gente pode estar abordando para tornar a vida das pessoas melhores. Como eu falei, às vezes as pessoas que têm uma deficiência, alguma coisa como eu, nós somos um pouco resistentes, digo por mim, até chegar e ver que você precisa de uma coisa diferenciada. Eu achei muito bom para mim, cara. Para mim foi muito bom aprender o Braille, a deficiência minha. Fiz bons amigos aqui, mudou muito a minha vida e está mudando. A professora, a Mônica, me ajudou muito, está me ajudando muito. Aí é um negócio que alivia a cabeça da gente também. Vale a pena até pelo lado psicológico, né? Isso, totalmente, vale a pena, sim. Nessa exposição da biblioteca, os visitantes podem saber um pouco mais desse trabalho. São jogos, brincadeiras, fotos das aulas e alguns objetos usados pelos deficientes visuais, que podem também ser usados pelos videntes, como essa passarela. Para este pedagogo, tudo isso foi um aprendizado para a vida toda. Ele conseguiu trazer bastante pessoas de diversificados lugares, e profissões. Ele foi aberto à comunidade, várias pessoas pôde compreender, entender a questão da inclusão, a questão de vários conhecimentos, a construção do conhecimento. E o legal é que não foi só direcionado para os educadores e professores. A comunidade teve a oportunidade de participar. Tanto como professores da comunidade, para estar sabendo como lidar com as pessoas, que nós somos todos extraordinários, Esse projeto serviu não só para quem tinha deficiência, mas para quem não tinha deficiência, para poder aprender a lidar, como é que trata o deficiente. Isso mesmo. Isso também ajudou bastante também as outras pessoas, porque elas tiveram aqui uma vivência de como uma pessoa se sente na sociedade a partir do momento que não consegue estar enxergando, Nós tivemos uma vivência aqui no projeto, nós andamos aqui com os olhos vendados e tudo, então foi muito bom, foi uma vivência muito boa. A proposta vai ter continuação em 2018. Para os envolvidos, é uma decisão que transforma todas as pessoas. Ver pessoas engajadas nesse projeto, você conhecer o outro na sua totalidade, respeitar o outro e compreender a sua maneira de compreender o mundo, é muito bonito isso. A deficiência visual ainda tem muito mito que envolve a deficiência visual. Um deles é a questão, as pessoas acham que deficiência visual é só o cego, e não é. O deficiente visual é o cego e o baixa visão. Eu tenho baixa visão, só que as pessoas não percebem. Então, ele acaba ficando um pouco à margem da sociedade. Parabéns por essa iniciativa.
A gente continua falando de pessoas com deficiência, mas agora nas eleições. A previsão da Justiça Eleitoral é de uma votação tranquila e sem problema de falta de acesso às pessoas com deficiência que forem votar neste domingo. Saiba como o órgão está se preparando para receber os mais de 1 milhão de eleitores com deficiência. A colinha dos números dos candidatos em que vai votar pode ser escrita no sistema Braille ou decorada na memória. Fernando, que é cego desde os 6 anos, usa essas táticas para exercer seu direito de votar. E ele até já testou a urna deste ano, em ação promovida pela Justiça Eleitoral do Distrito Federal. O áudio era só o número, né? E aí que em 2018 evoluiu para fala o número e cá o cargo. E antes só falava o número. Então evoluiu para isso. Ainda falta falar o nome do candidato, né? Isso ainda falta. Os números da urna eletrônica também estão escritos em sistema Braille desde a primeira versão em 1996. Mas nem todo eleitor cego sabe ler e escrever em Braille. Por isso, foi importante o acréscimo do áudio, para que o eleitor pudesse confirmar o número que estava digitando. É o caso de Maristela, que ficou cega adulta e ainda não se sente segura ao votar, amparada apenas pela sensibilidade nas pontas dos dedos. Eu votar, levei o meu filho comigo, porque eu não sabia o Braille, estou aprendendo o Braille agora, né? Então meu filho entrou comigo. Uma das mesárias implicou comigo que não poderia, mas a outra disse que sim, que poderia, por eu ser deficiente visual, eu tenho direito a acompanhante. Um decreto de 2004 define que as urnas sejam adequadas para a autonomia de votação de quem tem deficiência e a instalação seja em local de votação plenamente acessível. Além de adaptações tátil e sonora e das cores que ajudam inclusive analfabetos, existe a legislação brasileira de inclusão que permite que a pessoa com deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha. Até 23 de agosto deste ano, o TSE fez campanha para que os eleitores que estavam com dificuldade em votar por falta de acessibilidade se cadastrassem para a troca da sessão eleitoral. No Brasil, 940 mil eleitores solicitaram a alteração. Quem perdeu o prazo e tiver dificuldade no domingo deve procurar o agente de informação da sessão. E na segunda parte da reportagem especial de hoje, vamos conhecer os conceitos básicos que norteiam a política no Brasil. E as decisões, invariavelmente, começam pela escolha nas urnas, o que é um problema para muitos eleitores, com o argumento de que não há boas opções. Roberto Romano não tira totalmente a razão de quem diz isso. Eu concordo, porque, veja, é aquilo que nós estávamos falando. Você tem a escolha primeira não é do eleitor. A escolha primeira é do dirigente de partido que tem os seus interesses e que defende seus interesses acima de tudo. Agora, é um pouco também desculpa para o eleitor, né? É perfeitamente possível você militar, escolher uma pessoa e ir até o partido e exigir que aquela pessoa seja indicada pelo partido. Inclusive denunciar as manobras que os donos de partido fazem. Existem donos de partido, por exemplo, que cobra do candidato uma taxa para que ele seja indicado, né? Então, toda essa falcatrua que existe atualmente precisa ser denunciada, mas isso só pode ser denunciado se o eleitor vai ao partido, né? Isso é um ponto de deseducação do eleitor brasileiro e da cidadania. Por isso, os especialistas derrubam a máxima de que cada povo tem os políticos que merece. Essa é uma das mentiras mais desagradáveis da história da humanidade, né? Quando você está tratando do poder, você não pode levar em conta apenas o fato eleitoral, né? Se você tiver uma eleição em que a maioria vota num determinado candidato, mas esse candidato foi financiado por grandes empresários corruptos, evidentemente você não pode culpar apenas o eleitor. O segundo ponto é que aqui no Brasil, quando o eleitor chega à urna, as coisas já foram definidas. A questão toda é que a elite que chegou ao poder, a elite política que eu falo, não a elite econômica, a elite política que chegou ao poder, já desde lá de trás, desde o século XVIII para o século XIX, ela montou um aparato estatal apenas para beneficiá-la. Então, na verdade, o governo que nós temos hoje reflete as elites e não o povo. A participação do povo nessas elites é muito limitada. Em geral, quando ele participa, é via cooptação
para legitimar um grupo que está no poder. E isso acontece tanto à direita quanto à esquerda. Isso não tem nada a ver com ideologia e não tem nada a ver com partido, ao contrário do que as pessoas dizem. Então, se você tem essa situação, é muito confortável para os corruptos, diretores de partido, jogar a culpa no eleitor. Eu acho que essa é algo que deveria ser banido do vocabulário político, essa história, que eu acho que é uma historinha, né, de que o eleitor é culpado pelo governo. E no fim, a análise parece apontar para a classe política como a responsável pelo desinteresse do cidadão nas ações políticas do país. Porque os líderes políticos, especialmente no caso do Brasil, eles se afastaram demais da sociedade. Hoje eles vivem para si mesmos, eles não têm mais relação nenhuma com a sociedade. Então a eleição desse ano, na minha opinião, é um pouco sobre isso. Sobre que tipo de país nós queremos e como que a elite política pode ser resgatada para se voltar para a sociedade. Porque atualmente ela só se volta para a sociedade em ano eleitoral. Na edição de hoje do Repórter Setorial, você viu, mais de 80% dos inscritos no Enem já confirmaram presença nas provas. Motoristas e cobradores de ônibus de Jacareí sentiram na pele a mesma dificuldade de uma pessoa com deficiência durante uma viagem. E viu também o projeto de humanização implantado no Hospital Municipal de São José dos Campos, que ajuda na recuperação de pacientes. Nós ficamos por aqui, mas você pode interagir com a gente pelas redes sociais. Acesse nossa página no Facebook ou nosso canal no YouTube. Repórter Setorial volta amanhã para uma nova edição. Até lá!